inicial do seu assunto serão durante a semana. Nós queremos, antes de saudar os nossos convidados, pedir as sinceras desculpas por previsto essa emissão 6 técnico. Estou agora começando. Portanto, eu vou Feca também que está aqui conosco, meu companheiro de painel. Obrigado pelo convite, obrigado caro jornalista, meu companheiro e colega de painel, aos telespectadores, as nossas saudações extensivas, bom sábado a todos. Hoje são 2 de dezembro de 2023, é sábado, portanto é o seu programa de eleição que está no ar neste preciso momento. Queremos convidar a si para deixar os seus comentários aqui nas nossas páginas de Facebook, no Instagram, no TikTok e também no YouTube. Deixe o seu like, partilha, convide o seu amigo para juntos poderem acompanhar esta edição do Exame dos Fatos e juntos estarem dentro dos temas que serão aqui debatidos. Nós hoje vamos falar sobre o encontro de Joe Biden e João Lourenço, a Casa Branca. Vamos falar sobre os benefícios, acordos e cooperações. O grupo parlamentar da UNITA na quinta-feira, se está correto, fez uma conferência de imprensa e mostrou o interesse de solidarizar-se com as sociedades, as famílias angolanas, com alguns bens. Portanto, o último assunto que nós vamos precisamente é Angola, que recenseamento geral da população. Portanto, por chamar a primeira VT que aborda Joe Biden. O presidente João Lourenço afirmou nesta quinta-feira em Washington que Angola está aberta para cooperar com os Estados Unidos da América em vários domínios, particularmente no da agricultura. Durante o encontro, o presidente americano Joe Biden referiu que os Estados Unidos estão a investir $1.000 milhões em África para uma série de itens, incluindo projetos de energia solar e do desenvolvimento agrícola em Angola. Logo após o encontro que manteve com Joe Biden, João Lourenço garantiu que Angola e o continente ganharão muito com este encontro. O nível das nossas relações está bastante alto, há uma abertura total por parte da administração americana e Angola vai ganhar com isso, Angola e o continente, não apenas Angola. Ainda durante a conversa, o presidente americano Joe Biden disse que não existe em África melhor país que Angola. O presidente Este é o primeiro tema que nós vamos aqui ouvir. O presidente João Lourenço, debatido dos nossos convidados aqui no painel. Portanto, começo mesmo com o professor Alberto Coutinho. Quais as primeiras palavras para analisar este Obrigado pela palavra, por ser o primeiro a analisar esses pontos. Primeiro queria felicitar o executivo angolano por ter conseguido um encontro, digamos assim, histórico a nível de África, para nós em particular os angolanos, um feito. De ano 1995 foi o primeiro encontro, primeiro presidente a ser recebido angolano na Sala Oval, na Casa Branca. Hoje, 2023, no ano 2023, repito, perdão, na quinta-feira foi recebido o segundo presidente angolano neste país, digamos um país do primeiro mundo. Para nós, como angolano, expectativas existem, mas é preciso analisarmos a fundo, como bem está no tema, análise do, digamos assim, da cooperação
benefícios e, digamos assim, alguns acordos. É bem verdade que dentro dessa cooperação, destes acordos que aí serão feitos, trarão consigo alguns benefícios, quero eu acreditar, desde o primeiro ponto, porque é necessário portanto, estar próximo daqueles que vivem ao redor, digamos assim, daquela zona, terem acesso ao primeiro emprego e ajudarem na construção deste corredor do Lobito. Muito bem, doutor Feca, primeiras palavras. Sim, é mais um encontro de dois chefes de Estado, tanto a nível das relações internacionais, os Estados têm esta possibilidade de operar mais vertentes, tanto no campo da ciência, da agricultura, da economia e mais. Portanto, e o presidente João Lourenço não é que seja o primeiro presidente a ser recebido na sala oval. Lembremos-nos que o falecido presidente Eduardo já foi recebido por 2 vezes, exatamente sala oval, a fim de tratarem assuntos ligados ao país. Também o presidente fundador da UNITA, Jonas Malheiro Savimbi, já esteve por 2 vezes em Washington, exatamente na sala oval, para tratar de assuntos de seu interesse. Mas aqui chama-nos a atenção porque 2, 3 semanas que a mídia pública foi fazendo ruído, mais variados sentidos, de que esta ida do presidente João Lourenço à Casa Branca fosse a varia mágica para mudar o status quo, sobretudo no ponto de vista da economia, da empregabilidade para os angolanos. Não tenhamos. Não é? Não é? Não, acho que não, e não tenhamos ilusões em relação a isto, porque o presidente já lá, e essas 2 vezes que ele esteve, mudança absolutamente nenhuma. E aqui esta cooperação vai parecer ser de um sentido, em vez de ser realmente por sentido bilateral, vai ser num sentido único, porque aqui são os interesses americanos que estão a falar mais alto. Portanto, o investimento de cerca de $1 bilhão que os americanos vão fazer para o corredor do Lobito, Congo Democrático, Zâmbia, para o transporte ou para o escoamento do produto que os americanos exploram, o Voltão, República Democrática do Congo e da Zâmbia. Portanto, eles vão aproveitar, fazer este investimento, exportarem um produto do Congo Democrático, da Zâmbia, para o Porto Lobito e de lá ir para os Estados Unidos da América. O que Angola vai aproveitar em concreto? Seria um ganho para Angola se tivéssemos também produtos a serem extraídos de Angola e serem exportados para outras partes do mundo. Mas não é o que vai acontecer. Pode trazer sim uma certa empregabilidade, mas não em grande escala. Mas um negócio de interesse dos americanos e não para os angolanos tal. É verdade que isso pode vir a ter uma melhoria, sobretudo o que a circulação ferroviária diz respeito, ser um investimento de certa qualidade, mas não que isso, do ponto de vista martírio do país. O Dr. Feca diz que são de tantos, 2 vezes a recebido ganhos. Acha que permita possa ter aprendido possíveis poderia no sentido de Angola aproveitar esta viagem? Quero ser muito pessimista, mas quero também fazer jus à filosofia. Um adágio que diz nas nossas línguas que traduzindo significa não podes botar a panela antiga que foi confeccionando os alimentos até chegar à nova panela. O que nós estamos a ver? E depois para ir diretamente à questão como é que Angola
desde 1975 que é governada pelo MPLA e teve sempre aliança com a Rússia e a China. Portanto, esta viragem de noite para o dia, não esperamos que soluções faladas ali no País das Maravilhas. Portanto, precisamos aqui acautelar esses aspectos que, grosso modo, não se divisa melhorias substanciais em relação a isso. E mais, o presidente João Lourenço está no seu segundo e último mandato à luz da Constituição. O presidente tem direito a 2 mandatos. O primeiro mandato já lá se foi e não vimos absolutamente nada. O segundo mandato está agora a terminar, o primeiro ano do segundo mandato. Anos vão restar-lhe 4 anos para governar. Se já teve 6 anos, não é em 4 anos que vai mudar. Vai mudar a situação de vida dos angolanos, até porque o próprio presidente, numa das coletivas, numa das entrevistas, respondia a um jornalista dizer que Roma e Pavia não foi feito, portanto, também apenas mais uma operação de charme, sobretudo, para a reconstituição da imagem do Presidente da República e não trazer soluções efetivas para aqueles que são os reais problemas do povo angolano. Professor Coutinho, acha que está a situação Angola Rússia depois desta aproximação? Nesse preciso momento nós ainda não ouvimos nenhuma declaração da Rússia, um país que esteve com a nossa governação há tantos anos. Essa viragem de 360 graus da nova governação da Rússia para os Estados Unidos vai trazer consigo, digo eu mesmo, algumas consequências. Vamos esperar, não é isso, que não sejam consequências que venham a se repercutir, digamos assim, ao mais baixo. Cortar as relações bilaterais com Angola por causa desta viagem? Não acredito que venha a cortar as relações, porque eu ainda entendo que a Rússia para Angola é um ponto estratégico. Não haverá cortes bem necessários assim. Acho que haverá alguma baixazinha, não é isso? Os interesses são importantes, as cooperações são importantes, porque de lá existem alguns pontos, digamos assim, fundamentais ou interesses fundamentais para se tirar proveito. Mas eu ainda acho que essa cooperação com os Estados Unidos, como disse bem o nosso Dr. Feca, não vai ser uma varinha mágica que vai mudar drasticamente a governação do nosso país. O nosso país é endêmico. Ele é endêmico porque consubstancia-se em 2 elementos fundamentais, que é a má governação e a corrupção. Enquanto não se combater a corrupção e mudar de rotina, mudar de estrada no que diz respeito à má governação, dificilmente Angola vai se encaixar naquilo que é a cooperação com os Estados Unidos. Falo isso porque é necessário olharmos para o ramo do empresariado. Os empresários são atraídos num determinado país, aquele que oferece condições favoráveis para se implementarem, para se fixarem. E enquanto o nosso sistema de governação estiver a andar de rastro, vai ser difícil termos, digamos assim, uma cooperação efetiva com os Estados Unidos. Diferente com a Rússia. A Rússia, como conhecemos muito bem, a maneira como o nosso país é governado, não havia muitos gritos. E já os Estados Unidos procura estar próximo de um país que tenha uma governação transparente, não é isso? Uma governação que respeita as leis. E isso é que de longe o nosso país não tem, muito diferente. Por isso estou um pouquinho cético no que diz respeito a uma cooperação efetiva 100% Estados Unidos-Angola. Diferente da Rússia, foi sempre normal. Dr. Feca, o presidente americano Joe Biden
Ora, o presidente Joe Biden usou aqui de uma metáfora. Provavelmente tem conhecido. O presidente João Lourenço precisa militar a sua nível do país, fora dele também. Portanto, palavra para o presidente da República de Angola. Apenas nesta perspectiva, dá-nos também a entender que ele não levou com muita seriedade o encontro. Não cabe a cabeça de nenhum angolano com saúde mental que Angola é o país mais da África. Quando nós, nem com a Namíbia, que se tornou independente em 1990, conseguimos ir em termos de qualidade de vida, saúde, educação, estradas e mais. Da Namíbia, para não chegarmos até a própria África do Sul, para não compararmos de Botsuana, só para citar esses. Quando o presidente Joe Biden fala dos melhores países, o melhor país da África, não, foi muito. Estamos aqui bandeirar arco, fomos melhor, porque nós vivemos aqui, nós conhecemos a nossa realidade. Até essa palavra, dessa expressão não tem nada de verdade. Não tem nada de verdade. Né? Serviu apenas um discurso de circunstância e ele estava despreparado. Ele foi, e não nos esqueçamos que este encontro do Presidente da República, esta ida do Presidente João Lourenço a Washington, já vem a ser, conquistado ou procurado há anos para cá. Há 6 anos. Há 6 anos para cá. Quer dizer, na vigência do mandato do presidente Barack Obama, já se fez também alguma incursão no sentido de ver o Presidente da República na Casa Branca, mas foi impossível. Agora, notícias que rolam, sobretudo o Clube K, através do jornalista Zé Gama, diz que cerca de 24 milhões de dólares tiveram que passar debaixo da mesa para os lobistas facilitarem este encontro. Então, quer dizer, é um encontro que para os americanos não tem grande expressão. E provavelmente nessa senda, o presidente norte-americano também, de forma descoordenada, só falou, e isso não pode elevar o ego de nenhum angolano que conhece a fio o continente africano. Não, de jeito nenhum. Só contigo. Acha que Biden usou uma seguramente versus CIU existir em termos de interesses se calhar a ver ou a surgir possa prejudicar. No final, política é isso. É como se estivéssemos na nossa vida diária. Eu se vou à casa de Paulino, chego à casa de Paulino, Paulino não terá como falar mal de mim, na verdade, porque tem interesses. Há interesses nisso. E essa frase que Joe Biden fala para Angola, que nós aqui nos elevamos como se fosse, digamos assim, o triunfo, eu acho que não trará consigo algumas consequências, porque essas potências, sobretudo a Rússia, não vai constituir uma ameaça nas relações futuramente. Vai manter intactas as relações, conforme eu disse a priori, vai manter intacta. Eu só espero que não venha trazer futuramente consequências que vai se repercutir na população. É isso que nós angolanos não esperamos. A relação vai se manter. A frase é ilusória, como disse bem o nosso Dr. Feca, é circunstância do momento, e eu não vi, estava aí a procurar na internet, em alguns jornais, alguns, digamos assim, algumas mídias exteriores, para ouvir falar sobre essa visita do nosso presidente para os Estados Unidos. Não vi nada de relevante. Nós aqui é que estamos a fazer uma tempestade em um copo d'água, não é isso? Como se fosse chegar à terra prometida. Não, terra prometida. Estados Unidos é um país do primeiro mundo. Está dito, está claro e todo mundo sabe. Mas
Isto não é uma chegada à Terra Prometida, é mais um encontro para reforçar, digamos assim, os laços, estreitar laços. É como se fosse Angola sair daqui e ir para na Inglaterra, ir para um Japão, outros países, digamos assim, homólogo de nós próprios como angolano. Não podemos criar ilusões sobre essa frase. É muito normal, isso é política, isso vai acontecer sempre. O que nós devemos focar é nas relações que Estados Unidos e Angola vão efetivar, vão assinar as relações, as cooperações. Isso é o que é o mais importante. E mais do que isso, não é isso? É trabalhar nessas relações, como disse, enquanto o nosso país não trabalhar no sistema da boa governação e combater acerrimamente de forma transparente a corrupção, vai ser difícil continuar com essa relação Estados Unidos-Angola, porque alguma coisa vai mexer um pouquinho, o xadrez vai mexer. Então é necessário se encaixar neste esqueleto. Enquanto continuarmos como somos governados, será difícil. Os interesses estão lá, existem, e só seremos prejudicados. Seremos prejudicados. Então é necessário trabalhar nesse quesito. Sim. Uma nota é que as relações Angola, Rússia, Angola, China, com esta entrada em cena dos americanos, vai se beliscar, porque o embaixador russo era muito interventivo a alguma parte. Mas desde o momento em que Angola, no Conselho de Segurança das Nações Unidas, posicionou por Ucrânia, ou seja, pedir que a Rússia parasse com a guerra, as relações com a Rússia também começaram a esfriar. Disse bem o Dr. Coutinho, elas vão continuar, mas não na mesma intensidade. A China, por exemplo, já há alguns meses, 4, se não 6 meses, que a China está sem embaixador em Angola. Exatamente por causa dessas manobras, né, desse vai para frente, vai para trás, que o governo angolano está a fazer no mundo da diplomacia internacional. E mais, reitero aquilo que disse em instante, que não haja ilusões aos angolanos em relação a este presidente. Por quê? Normalmente, quando um presidente visita para o lado oposto, os presidentes fazem uma com os jornalistas. Não é o que aconteceu. Não vimos o presidente norte-americano se dirigir à imprensa, nem o presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço, a dirigir-se à imprensa. E quando apareceu foi apenas para dizer que tinha superado as expectativas em relação ao que ele esperava. E nota bem, aquele batalhão de jornalistas que vimos foi toda a imprensa angolana. Foram jornalistas, Jornal de Angola, da TPA, da TV Zimbo, TV Girassol, entre outras. Não vimos aí imprensa internacional ou estrangeira. E até, não sei se é por necessidade de quererem aparecer, mostrar trabalho, a TPA esteve lá com 2 repórteres, o Ernesto Bartolomeu e a Mariana Virais, esqueci o nome dele. 2 microfones da mesma cadeia televisiva. Para quê? Não é? Portanto, é uma atrapalhada, tudo só para dizer que o presidente foi à Casa Branca, à Sala Oval, e apenas para satisfação do ego do presidente da República, imagina.
no âmbito da sua responsabilidade social e política de proximidade com as comunidades, propõe-se levar a cabo um conjunto de atividades de natureza social que têm por objetivo dar apoio moral e material aos grupos sociais vulneráveis para mitigar as suas dificuldades. Igualmente, o Grupo Parlamentar da UNITA procura apoiar os parceiros sociais visando o fortalecimento do Estado democrático e de direito. Estamos conscientes das inúmeras dificuldades e necessidades, mas é nosso propósito partilhar os parcos meios disponíveis com os cidadãos necessitados. Para concretizar este objetivo, o Grupo Parlamentar da UNITA mobilizou recursos financeiros com base nos subsídios de instalação dos seus deputados, tal como havia se comprometido publicamente, para além de ter elaborado um cronograma de atividades e um regulamento para o funcionamento cabal e eficiente dos recursos humanos envolvidos nesta tarefa. População-alvo do Programa Social. A população-alvo do Programa Social do Grupo Parlamentar da UNITA é essencialmente constituída por grupos de cidadãos vulneráveis, tais como mulheres, crianças, idosos, deficientes físicos, população em estado crítico e sinistrados. Objetivos principais. Apesar do Grupo Parlamentar da UNITA não ser uma instituição filantrópica, mas sim de âmbito político e de representação e legislação em defesa dos interesses dos angolanos, sem querer se substituir às tarefas do Executivo, pretendemos com esta ação aliviar o sofrimento de cidadãos angolanos, a exemplo do bom samaritano. Lucas 25 a 37. Os cidadãos só precisam de atenção e sensibilidade para refazerem a esperança de vida roubada há anos pela má governação do partido do regime. Temos, por isso, os seguintes objetivos principais: dar apoio moral e material aos grupos vulneráveis para mitigar as dificuldades que enfrentam. Apoiar os parceiros sociais com projetos que contribuem para o fortalecimento da democracia. Desenvolver campanhas de educação sanitária. Identificar as dificuldades que assolam as comunidades vulneráveis e interceder junto às autoridades competentes. Recolher todas as propostas das estruturas da sociedade civil e das igrejas. Avaliar o mérito e adequá-las à nossa realidade. As atividades programadas são de âmbito nacional, mas nesta primeira fase realizam-se a 2 de dezembro do ano em curso nas províncias de Luanda, Bengo, Kwanza Norte e Kwanza Sul. Na província do Kwanza Sul, a atividade é realizada a 1 de dezembro. Atividades programadas. São realizadas as seguintes atividades nas províncias que se seguem. Província de Luanda. Visita e entrega de donativos às crianças do Centro de Acolhimento Caridade da Criança, Santa Isabel, no distrito urbano do quilômetro 9. Visita ao Centro de Alfabetização Cudilonga, bairro do Campismo, distrito do Ngola Quilonge, município de Luanda. Província do Bengo. Visita e entrega de donativos a 250 famílias desalojadas na comunidade do bairro das Mabubas. Província do Kwanza Norte. Visita e entrega de donativos ao Centro Materno-Infantil do Cazengo. Este centro alberga crianças com necessidades especiais. Província do Kwanza Sul.
visita e entrega de apoio material e financeiro à comunidade do Açango para a construção da ponte sobre o rio Nhuma, município do Ambuí. No âmbito batendo sequência. Professora. Uma iniciativa positiva, uma iniciativa que parte dentro da Assembleia, depois de ser aprovada, discutir o assunto com relação aos subsídios. Então, provavelmente a UNITA preferiu pegar uma parte dos seus subsídios e passá-la para a ação social. Aí está o elemento real, dá uma conferência de imprensa para fazer perceber, esclarecer a população que eles estarão próximos do povo e seu subsídio será dividido de forma, vai lá, não num todo, né, mas de forma gradativa. Agora conseguiram mapear Bengo quanto Sul, quanto Norte. Tenho certeza que os demais 14 também chegar. Só para salientar, o serviço é mesmo, também tem essa missão, tem essa estar próximo do cidadão, cidadão, e trazer consigo algumas ajudas de respeito às ajudas sociais, muito fundamental, muito bom, porque daí conseguir medir o serviço da própria deputação em si. E eu aqui consigo vislumbrar o interesse positivo da parlamentar, contrário a outras que normalmente se colocam, se remetem ao silêncio desses episódios que vêm sendo. O que é que acha que está na base de outras bancadas permanecerem em silêncio? Bem, eu não falo por eles, né, mas consigo perceber que, calhar, falta de provavelmente venha a ser falta de uma atenção especializada. Porque a nossa província Luanda, o nosso país, precisa de muita coisa. E, em algumas vezes, nós não podemos só depender que hoje é aprovado. Mas esses grupos, essas iniciativas, é necessário também olharem para esta ação. Por exemplo, não basta simplesmente ficar sentado e dar alguma coisa, estar ali para levantar as mãos na aprovação de algumas leis que na maior parte das vezes vem beneficiar certo grupo parlamentar. É necessário também recuar, pensar que o povo está ali, está próximo, e essas enxurradas trouxeram consigo muito estrago. Houve muito estrago mesmo. Muitos ficaram sem tetos, outros ficaram sem comida, sem roupa. Então é necessário juntarem-se a essa causa, que é muito bom, uma causa nova. E também lanço o repto de coragem a essa bancada parlamentar da União. Continuem com este gesto e tenho certeza que estarão fazendo aquilo que o povo espera, é ajuda. Não precisamos de muita coisa, o povo só precisa de saúde, de matar a fome, a comida na mesa. Doutor Pedro. Sim. Vimos agora um ato de solidariedade da UNITA para com os cidadãos assolados pelas chuvas, pela fome, pelo desemprego. Ora, mas também necessidade de ação. Bancada parlamentar não são próprios como tal, mas como deputado eles estão ao serviço do povo. E aqui eles manifestam este ato de solidariedade em função de algo que eles próprios haviam prometido. No início do ano parlamentar, levantou-se Leumann e
sociedade, porque o subsídio de deputados tinham sido atualizados na ordem de 2 milhões de kwanza. 67.625 kwanza. Muito obrigado, doutor Coutinho. Portanto, 22 milhões de kwanza de subsídio de instalação para cada deputado. E a sociedade saiu, houve até manifestações. Nós recordamos-nos, há um grupo que se reuniu no Santana em manifestação de porque que os deputados tinham que receber 22 milhões de subsídio de instalação quando os professores e outras classes profissionais não recebiam este valor. Falou-se muito sobre este assunto, mas o grupo parlamentar da UNITA depois veio a terreiro a justificar o porquê que eles tinham. Primeiro, é importante que se saiba que este subsídio não surgiu apenas neste. Não, ele já existe. O que aconteceu foi a atualização do mesmo valor, ordem dos 2 milhões e... Saiu de 11 para 22 de milhões. 11, ok. Sim. Fruto da inflação, da desvalorização do Kwanza também, que foi atualizado. E o grupo parlamentar da UNITA justificou que eles aceitaram a assunção deste, porque precisavam com este valor acudir determinadas, assim, todo cidadão por vezes passa a Assembleia Nacional contratando os deputados, encontram que os problemas levam para lá os seus, falta de uma vaga de emprego. Por vezes os deputados são impotentes. Com este valor encontraram a solução de pôr em copo. É bom porque tal como eles haviam apresentado a proposta de que serviria para acudir em determinadas apenas por direito, mas estão a partilhar com os cidadãos que poderiam as outras instituições também fazerem. Os juízes não ganham pouco dinheiro. Os juízes não têm pouco subsídio de instalação. Os ministros também. Mas essas classes não fazem. Para os deputados, e particularmente os da oposição, surgiram-se gritarias porque são da oposição. Queriam que se justificasse. E está. Não é a primeira vez que o grupo parlamentar da UNITA tem um ato de solidariedade como este. Já estamos habituados. Estaríamos para o funcionalismo público. O Dr. Feca citou várias organizações, vários departamentos, se assim posso considerar, que abstêm-se de solidarizarem-se com os angolanos, darem uma parte do seu subsídio, do seu remunerado para fazer chegar à população. O que acha que está na base? Será que é falta de interesse, falta de afeto, falta de amor ao próximo? O que é que acha, no seu ponto de vista, que está na base desta falta de solidariedade? Claramente, falta de sensibilidade. Nossos governantes são insensíveis ao sofrimento do povo. Só isto. Porque não é possível que andemos por Luanda dentro, estamos dirigentes com as garagens, 20, 10, 15 viaturas, por vezes até parentes diretos não têm transporte, andam de táxi, nem conseguem partilhar inclusive com os seus próximos. Então, quanto mais com um pacato cidadão, ele sabe que é angolano, não há assim. Das roubalheiras houve e tem havido em Angola, quem rouba são os que mais têm. Os que mais têm, os mais empoderados, é que roubam, vão ao bolso do cidadão para tirarem o pouco que têm. Tudo isso explica que não há sensibilidade da parte de quem nos governa. Esta é a prática. Alguns anos a esta parte que o comportamento sempre foi este. Portanto, se mudarem de postura, mudarem de atitude, a nossa intervenção será. Mas até aqui, podemos aqui afirmar perentória, é que não há sensibilidade por parte de quem governa. É só ver o que estamos a viver nos últimos tempos.
ruas inundadas, encharcadas, casas, para ver de uma forma digna, mas até os órgãos de comunicação social exoneraram-se das suas responsabilidades em produzirem matéria para mostrar o que está a acontecer nos bairros, porque estão nem ali para com o problema do pacato. Professor Coutinho, acha que essa questão dos órgãos social absterem-se de tomarem a realidade dos angolanos tem muito a ver com o tratamento ou o dado que devem dar às suas matérias para não arriscar um pouco quem governa? Está mais do que claro, porque a comunicação social é o quarto poder. É necessário dominar este poder para tirar dividendo dela, porque os gritos estão à vista de todos. Gostaria de trazer aqui uma realidade que aconteceu quando do Estado da Nação, né? Aquele momento em que o Presidente da República, a Assembleia Nacional, sobre o e a réplica que trouxe o presidente da oposição, Adalberto Costa Júnior, fez uma réplica de uma geografia diferente. Já visto, nunca aconteceu em Angola. Ele trouxe, quer dizer, ele conjugou o discurso com a prática, a vivência do angolano. Levou o discurso da nação numa geografia, não é isso, no espaço que está próximo à cidade alta, está próximo aos governantes. Aí conseguimos notar claramente que não existe vontade, não é isso, daqueles que governam o país em transformar, na verdade, Angola. Então, não será agora, digamos assim, os órgãos de informação ou a comunicação social interessar-se a trazer a realidade daquilo que é a vivência da população angolana. Não será agora, vai ser difícil, porque há interesses nisso. Volta e meia morre pessoas no hospital, volta e meia as ruas cheias de mendigos, volta e meia falta de energia, falta de saneamento básico. Toda essa gritaria, a humanização dentro de uma governação é muito fundamental. É necessário serem humanos para governarem de forma cuidadosa, mais amorosa. Só assim vamos ver uma diferenciação com relação ao nosso passado. Senão, a comunicação social não está interessada em trazer a realidade própria do nosso país. Muito bem, a UNITA, quinta-feira, disse que vai solidarizar-se, sobretudo para aquelas famílias que foram vítimas das chuvas. Luanda é das províncias que sofre com a chuva, portanto o INAMET prevê ainda chuvas nos próximos tempos. Acham que Luanda está pronto para aguentar quedas? Dr. Feca, na edição passada, falou que Luanda está cansada, a terra de Luanda está cansada, já não consegue filtrar a água. Então, Luanda não está preparada para receber a chuva. Se, na verdade, o INAMET não estiver a nos mentir e daqui a poucos dias caírem mais enxurradas de chuva, tenho certeza que teremos gritos maiores, toca a habitação e a saúde pública, sobretudo a saúde pública, porque depois da chuva, o que resta, agora o que aparece depois é problema de saúde. Luanda não está preparada. Eu acho que nós precisaríamos uma revisão, passaríamos por uma revisão e uma governação mais próxima. Eu conseguia ver há 3 semanas para cá, quando começaram os sinais de chuvas intensas, o governador da província de Luanda saiu, mas eu fiquei um pouquinho triste porque a iniciativa é boa, mas ele saiu, foi no local próximo. Seu local de conforto, digo já lá na cidade. Mas ele tinha que sair e para os bairros com maiores problemas com chuva. No município de Diana, temos o distrito urbano da Estalagem,
Zango, há zonas gritantes, né? Sobretudo de referir mesmo o distrito urbano da Estalagem é o que mais carece de ação especializada. Temos também o município de Cacoaco, distrito dos Molevos de Baixo, concretamente o bairro do Belo Monte, onde um deputado fez uma recente visita. Aquele bairro precisa muito, então era necessário reorganizarem bairros, não é isso, trazerem uma nova figura aos bairros, reabilitarem as vias, colocarem vala de drenagem, porque ultimamente quando se reabilita uma via pública, uma estrada, não colocam esgoto, é simplesmente o tapete asfáltico e pronto, quando cai chuva, aquela água toda começa agora a transbordar nas residências dos munícipes, da população. Boa coisa, na verdade. Então precisamos olhar nisso com seriedade. Isso é para ajudar a paz, né? Essas chuvas continuarem, os problemas também irão continuar. Muito bem. Doutor Feca, as chuvas vão continuar. Seu último comentário para fechar este assunto. Sim, vamos fechar. As chuvas vão continuar e aqui a grande desgraça é também pela incompetência dos nossos governos no que diz respeito à implementação das políticas públicas. Não é concebível que em Viana temos a Avenida Brasil, que foi reabilitada há coisa de 2 anos, está completamente esburacada. Passar por lá, chuva sempre que bate a cidade de Luanda, o caos. E se o INAMET prevê que o cenário vai continuar, quem sabe melhor talvez para que se ainda toque no coração dos insensíveis que nos governam a mudar a atitude. Nos anos transatos, a esta altura, com esses estragos que a chuva tem estado a causar na cidade, já estaríamos a ouvir e o governador vai ser desonerado, mas agora não, quer dizer, estão completamente desligados e desconectados. Se o povo sofre, a chuva cai, se as pessoas morrem afogadas, não há problema absolutamente nenhum. O governador está na paz do Senhor, os administradores, idem. Quer dizer, a situação está insuportável. E aqui, reitero, por força e também por defeito, acho que não havia consentânea para o alívio desta situação, senão a materialização, ou seja, a institucionalização da autarquia. Com as autarquias, iria-se criar já gabinetes para avaliar estragos. A chuva está a criar danos previstos, ótica, engenheiro. E aqui não se ouve nada. Tem o doutor Coutinho, o governador sair por alguma cidade, mas não. Só apenas para a imprensa captar imagens. Não temos um diretor para o desenvolvimento dos municípios de Luanda, do país em si. Portanto, aqui a implementação das políticas públicas tem estado a falhar redondamente. E as autarquias vão trazer resposta para muito desses problemas que temos. Muito obrigado. Muito bem, vamos mudar de assunto. A comunidade LGBT em Angola quer inclusão no recenseamento geral da população em 2024. A comunidade LGBT de Angola realizou uma grandiosa marcha em Luanda no dia 24 de novembro, com o objetivo de consciencializar sobre a luta contra o HIV e reivindicar mais amor e igualdade. A marcha teve início na Cidadela Desportiva e percorreu as principais ruas da cidade, encerrando-se na Marginal de Luanda. Pessoas de diferentes orientações sexuais e identidades de gênero uniram-se neste movimento, demonstrando a diversidade e a força da comunidade LGBT em Luanda. Durante a marcha, era possível ouvir cânticos e gritos de reivindicações por direitos iguais e inclusão plena da comunidade no seio da sociedade angolana.
Após anos de luta e ativismo, em 2020 o governo angolano anunciou o fim da criminalização de relacionamento entre pessoas do mesmo sexo. A comunidade LGBT. Muito bem, a comunidade LGBT em Angola quer a inclusão no recenseamento geral da população em 2004. Esta posição foi mostrada durante a manifestação realizada nesta semana pelos referidos manifestantes pela mesma comunidade. Eu começo mesmo com o professor. Professor Coutinho, como é que olha para esta posição que esta comunidade manifesta? Bem, é um assunto sério para terem atenção. Eu queria trazer aqui algumas realidades que precisamos perceber. Angola é um país que está situado no continente africano, propriamente na África subsaariana. E nós, como povos bantus, temos uma cultura. E nas nossas aldeias, por exemplo, eu algumas vezes já andei em algumas aldeias do nosso país, nas províncias, e eu nunca vi, digamos assim, movimentos do gênero ou pessoas do gênero, né? Estamos a falar daqueles indivíduos que são considerados como bissexual ou lésbico, é isso talvez o termo. Não sei se é um termo pejorativo, mas um termo técnico, mas preferimos ainda ficar com este termo para enfatizar aqui a nossa opinião, dizer que isto não faz parte da nossa cultura. Então, do meu ponto de vista, era necessário que o Estado angolano olhasse para esse assunto com uma seriedade, porque pode trazer consequências para o povo angolano. A nossa saúde mental acho que estará afetada consideravelmente, porque esse movimento que está aí a surgir, essas reivindicações, essas reclamações, algumas perguntas dentro de mim podem sair. Reclamam o quê? Pretendem o quê? Para depois fazerem o quê? Eu acho que, pronto, a pessoa é livre, né? Tem um livre-arbítrio de escolher, mas quando se levanta um movimento do gênero, era necessário parar e refletir para melhor estarem direcionados, porque este movimento saíram, não houve nenhum problema. E a polícia esteve ao lado e pronto, cumpriu bem a manifestação, mas quando volta e meia surge manifestação para reclamar de um direito justo para melhorar o país, há, digamos assim, intervenção da polícia. Mas um movimento desse, eu não vejo aqui importância nenhuma de trazer esse grupo dentro do nosso mosaico cultural, pode desencadear outros problemas para a população angolana, sobretudo mina um pouquinho aquilo que a informação. Depois o mundo agora é tecnologia, volta e meia a internet. Quando olham matéria do gênero, eu não sei se aqui a TV Raiar já fez uma cobertura, uma matéria relacionada a indivíduos que vão em casas escuras, a partir disso que a gente está na rede social. Uma criança entra, se interessa, vai procurar saber ainda mais. Logo estamos a destruir uma sociedade. Sr. Coutinho, após anos de luta e ativismo, em 2020 o governo angolano anunciou o fim da criminalização do relacionamento de pessoas do mesmo sexo, ou seja, o governo angolano aprovou a lei que defende esta comunidade. Como é que olha para este assunto, já que o seu posicionamento é contrário? Não estou de acordo com esta posição do governo angolano, porque daqui a nada vamos começar a ver casamentos de pessoas do mesmo sexo. Já aconteceu. Em 2020 aconteceu o primeiro casamento em Angola. Isso é aberrante. Isso eu sou cristão, né? E sou africano. Eu acho que esta posição condeno mesmo, não acho uma positiva e exemplar para uma determinada. O Estado precisava olhar isso com seriedade. Nós não precisamos trazer esta comunidade para
Faz parte da nossa cultura. Muito bem. Teodoro Feca, a comunidade também reivindicou mais amor, igualdade. Como é que olha para este ponto? Isso aqui, mesmo que se chama brincadeira, é muito. Portanto, nós somos africanos, temos valores próprios, temos uma idiosincrasia própria como africanos. Devemos preservar a nossa identidade como povo, nossa cultura, os nossos valores. E esta é uma prova evidente da desgovernação deste país, que não consegue estabelecer uma matriz de um povo vivendo numa sociedade. Nós, grosso modo, dados censo provam isto, maioritariamente o povo angolano pratica a fé cristã. E o cristianismo não se compadece com esse tipo de comportamento. A Bíblia, no livro de Levíticos, capítulo 20, versículo 13, o homem que se deitar com outro homem feito na mulher, ou mulher deitada com outra mulher, é considerada de abominação. Terão como julgamento final a morte, o inferno. Portanto, nós estamos numa aldeia global, o que não implica a assunção de comportamento de outros. Os europeus encaram esta realidade como um valor europeu. Se para o europeu a homossexualidade é um valor, para os africanos não. Esta peça que acabamos de assistir é a impunidade, é a prova inequívoca também da impunidade. Porque esses senhores, se a polícia pegasse neles uma boa surra, iam parar com brincadeira. Iam parar. É isto que está a faltar. E o governo é nisto que tinha que ser contundente. Dar surra nesses homens. E não nas zungueiras. Batem nas zungueiras, nos zungueiros, nos motoqueiros, quando a sociedade está a descaminhar-se para este tipo de atitudes e comportamento. O governo não está preocupado com esse desvio do padrão moral, da ética, da nossa sociedade. Punge coração quando vemos essa atitude. E depois a inoperância dos nossos órgãos de defesa e segurança, ou seja, a não fazê-los nada, terem um apadrinhamento da polícia, a próxima marcha vai ser maior. Porque estes números, esses grupos já são grandes e eles têm a cobertura de indivíduos que estão no governo. Portanto, temos dados de indivíduo altamente posicionado, que de dia você lhe vê na televisão com gravata, fato e gravata, mas é homem, afinal é homem, mulher de outra pessoa. Por isso é que eles não fazem nada para esses homens que saem a manifestar. Portanto, as futuras gerações estão num quadro sombrio, porque o governo não está preocupado com a preservação da identidade, dos valores, da cultura do povo africano. Esse desvio do padrão sexual em África e nas aldeias de onde somos originários, isso chama-se de feitiçaria. Quer dizer, quem depois tem esse tipo de comportamento é aqueles que foram desviados por feitiço. E é um azar ter um membro na família tem esse comportamento, essa família está azarada. É uma desgraça autêntica. Temos agora, aqui imita-se tudo. No Brasil, Inglaterra, até na África do Sul, já temos igreja em que o pastor é homem, está a celebrar a missa, a mulher dele também é homem. Portanto, esta realidade querem trazer para cá. Nas Europas, Elton John, entre outros, são casados com outros homens. E muitos desses aqui, esses miúdos que passaram por aí, para mim era mesmo porrada com eles. Eles têm patrocinadores. Patrocinadores deles são generais, oficiais generais da polícia, outros são governantes, também têm esse tipo de comportamento. Desculpa cortar, Dr. Feca. Esta questão
desta comunidade LGBT surge em função da evolução, ou seja, da imitação que chama-se de globalização, né? O fenômeno da globalização, que é a imitação de culturas alheias. Portanto, eles também reivindicam esta questão que eu diria, esta questão do direitos iguais, a descriminalização ou a discriminação. Portanto, não acha que estão, noto que os posicionamentos são mesmos, estão a ser discriminadores desta prática que eles entendem ser direito de escolha de personalidade para fora? Eu pergunto, se fosse com um familiar vosso próximo, se fosse com os filhos, que posicionamento teria? Bem, primeiro é que, tanto isso aqui são mimos que a sociedade dá aos seus cidadãos. Quando há tanto mimo, depois chega-se nessa situação. Não digo que desta água não beberei, mas na minha família particularmente, se surgir alguém com esse desvios de comportamento, Deus que me perdoe, mas ele vai ter que merecer punição. Sim, o tratamento devido. Mas há uma influência digital, desculpa, Dr. Feca, recentemente entrou em colisão com o pai e foi lá para esta pública dizer que durante a sua infância passou dificuldades. Acho que não poderei citar aqui o nome, se calhar os telespectadores conhecem a quem eu estou a me referir. E depois o pai aparece para dizer que não, ela esteve bem sempre, e outros que o crescimento dela também testemunha de ouro. Sua justificativa vem para dizer praticamente a decisão da sua orientação esteve na base disso. Pai, por simplesmente por causa da sua decisão de orientação sexual, cortou os laços com uma atitude positiva, porque repreende ter uma filha ou um filho com uma orientação sexual desvirtualizada, porque isso vai se tornar um padrão da família. Se estiver no nosso seio, que estão os menores de idade, que seguem esse filho, também podem optar por essa via. Daí que a gente está a defender que o povo africano, particularmente nós angolanos, não temos essa cultura. Isso não faz parte de nós, não é nosso mundo. Nós podemos seguir, sim, a globalização, mas existem limites. Esse elemento, isso é uma aberração. Isso não pode existir em Angola. Doutor Coutinho, quer dizer que o que está a ver é subalternação culturais. O pior disso é que algumas televisões, não é isso, de renome até, dão espaço para essas pessoas. Chegam ali, cantam. Falam mesmo da própria orientação sexual, que é uma vida boa, me sinto feliz assim. Mas há uma coisa, Dr. Feca. Sim. Durante esses poucos anos que eu tenho, estou lá nos 30 e tal, mas eu nunca vi alguém com uma orientação sexual do gênero, destas comunidades, com 70, 80 anos aqui em Angola, nunca vi. Nunca vi. Se tem alguém com 40, também nunca vi. Nunca vi. É difícil isso, só para dizer. Eu começo o furor da juventude, que depois, quando ter uma certa idade, depois recua, e recua não estás a fazer nada. Agora, quando você colocar a mão na consciência, já destruíste uma comunidade que te arrastava. Exato. Aí está. Quando a Europa, os europeus defendem a homossexualidade como um valor, ok. Mas o que é mais aberrante? É ser polígamo ou ser homossexual? Os europeus não concordam com a poligamia. Dizem que um homem para uma mulher, ok. Mas o que mais arrepia a consciência? É a homossexualidade ou a poligamia? Eles não aceitam a poligamia, que é do africano, mas por força do cristianismo e do ocidente, o africano reduziu os índices da poligamia. Hoje o africano já não abraça tanto a poligamia, pode até ter uma relação oficial e outras concubinas por aí, mas não assume como tal. Mas o europeu assume esta vida da homossexualidade em asta pública. Em resposta da questão que me foi colocada,
um parente meu que tiver este comportamento, se tiver um parente que está a nos acompanhar, saiba já, e ele conhece como é que a nossa família é, vai ser colocado no devido lugar, vai merecer, vai lhe ser retirar todos os direitos da família, não vai fazer parte. Qual é a mensagem, qual é o valor que vai passar para a nossa família? Esse não tem espaço, não tem lugar. Desculpe-me o radicalismo, mas para esse tipo de comportamento, o tratamento tem que ser também implacável. Porque eu não consigo acreditar. Quando se dá surra, zungueiras, dá-se surra aos jovens que reclamam direito, mas para esta pouca vergonha tem o apadrinhamento da polícia e por aí em diante. Não, isso punge o coração e não podemos estar indiferentes ou estar solidários com esse tipo de atitude. Se calhar Sim, estamos já na reta final. Pode prosseguir. A grande questão é o que é que eles acrescentam da sociedade, de valor, de importância. Zero. É só problemas. Portanto, aqui é para contrariar a vontade divina de que o homem deixará mãe e pai, unir-se à sua esposa e ambos formarão uma família para procriarem. Esses não procriam. Isso é uma obra satânica. Acho que e para além de não procriarem, querem criar filhos. Se você desistiu de ter uma esposa, vais ter um filho para criar, para quê? Com que fim? Qual é amor? Com qual amor vais criar essa criança? Uma última questão. Tendo em conta que as leis são feitas para salvaguardar, melhorar a vida a condição das vidas dos cidadãos, para beneficiar o cidadão, como é que se explica este facto de o governo ter aprovado uma lei nesta comunidade, tendo em conta que o professor Coutinho diz que esta lei ou esta comunidade não traz ganho nenhum nessa sociedade angolana? É que podemos entender este paradoxo. Se nós entendermos, nós não temos um governo interessado com o povo. Se tivéssemos um governo interessado com o povo, isso, ele teria que trabalhar para, ao invés de termos mais casas de bebidas, teríamos mais casas de leitura. Ponto muito importante. E ao dar espaço a esta comunidade, querem fazer parecer ou trazer uma realidade diferente da nossa cultura, isto para termos uma comunidade, mas uma comunidade, não é isso? E a meu ponto de vista, dentro da mesma comunidade, teríamos um potencial angolano para trabalhar na comunidade de angolanos com pensamento positivo. Porque, de novo, nunca acrescentam. Praticamente não trazem nada de valor. Orfeca. Sim. A lei é feita pelos homens para os homens. Na feitura das leis, uma equipa de trabalho, sociólogos, psicólogos, juristas, antropólogos, para legislar em função do comportamento da comunidade humana. A lei dificulta a vida do cidadão. A lei tem que estar de acordo com os anseios da sociedade. A primeira provam várias. Quando lhes por que eles aprovaram essa lei? Porque muitos dos filhos dos nossos são homossexuais, são lésbicos, foram estudar nas Europas e trouxeram esses vícios, esses maus comportamentos da Europa. Como são filhos deles e não têm como expulsá-los, criaram uma lei para descriminalizar esse tipo. Os filhos tornaram-se homossexuais, os seus pais também são homossexuais e agora legitimaram apenas para a salvaguarda dos interesses dos seus parentes. Só isso, tem outra conversa. Posso contrário, essa lei não. A lei surgiu porque deram conta que os seus filhos, os seus sobrinhos que foram estudar nas Europas trouxeram esses maus hábitos de lá. Nós não tínhamos esses comportamentos. Tanto veio de fora e vieram apenas para legitimar. Mas está errado
completamente errado. E aqui, eu dou e bato vénia ao presidente Vladimir Putin, porque na Rússia esse tipo de brincadeira não existe. Falemos mal do que quisermos sobre a Rússia, mas o Putin e a Igreja Ortodoxa, brincadeira. Portanto, a Igreja Católica Romana, por vezes, consegue se posicionar em relação a esse tipo de atitude, mas a Igreja Ortodoxa, na Rússia, se o governo der conta que você anda com este tipo de comportamento, você está mesmo feito ao bife, para lá como se ousa dizer. Né? Muito bem. Senhora, em 30 segundos para... Eu vou recuar ao primeiro tema que nós falamos sobre a visita do presidente para os Estados Unidos. Dizer aos angolanos que é mais um feito para Angola, mais um marco histórico, mas não criamos ilusões. Vamos esperar e fizemos votos de que de lá saiam coisas positivas que venham se repercutir na vida do povo angolano. E por outra, solidarizar-me às populações que estiveram ou foram afetadas pelas as últimas enxurradas, fazer voto de que o governo angolano venha dar uma olhada para essas populações, ajuda, venham sair dessa aí, portanto a vida seca.